Olá, meu amigo, minha amiga, passando para falar com você de um assunto muito sério, para que você reflita e converse com as pessoas no seu meio, para que vocês possam refletir juntos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo. Onde quer que estejamos, o Senhor é conosco. Ele fala conosco, nós nos aproximamos dele. E se você estiver dentro da sua casa, no ônibus, onde quer que você esteja, você pode ter comunhão com Deus, você pode prestar culto a Deus. Não necessariamente dentro de uma igreja. Se você estiver na sua casa, orando, cantando louvores, meditando na palavra de Deus, ouvindo pregações online ou então no YouTube. Tantas igrejas estão fazendo culto online. Então você tem todo acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mesma diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a gente vai ouvir, você pode ouvir de diversas formas e não tem que estar na igreja. Quando foi no sábado, liberaram as igrejas para serem abertas. E eu fiquei meditando sobre isso. Aquelas pessoas que vão para igrejas grandes, elas têm que tomar ônibus. Lá dentro da igreja, elas se movem lá dentro, vão ao banheiro, tocam nas coisas. Aí eu te pergunto, será que é o momento ideal para liberar a igreja? Agora está tendo uma briga que vai fechar de novo, que vão derrubar essa liminar que foi feita para que abrisse, porque não é o momento disso. Mas eu não estou aqui para dar opinião na sua vida espiritual, se você precisa ou não estar na igreja. Eu estou te dizendo que você é o templo do Espírito Santo. Mas eu gostaria de refletir sobre algo que eu comentei ontem lá na comunidade. As pessoas sintomáticas, elas não vão à igreja. Por quê? Porque elas estão passando mal, elas estão com algum sintoma que está deixando ela de cama, então ela vai ficar em casa. O problema maior são as pessoas assintomáticas. Elas vão estar ali no meio das pessoas, sem sintoma algum, e podem estar com o vírus e estar disseminando naquele meio. E você vai talvez achar isso um exagero, mas aconteceu pertinho de mim. De um amigo que estava contaminado e não sabia. E ele passou o vírus para a família toda. E uma das pessoas dessa família foi a óbito. Claro que ele não vai se sentir culpado porque ele estava trabalhando, ele não estava fazendo aglomeração, ele não estava fazendo nada de errado, ele precisava sair para trabalhar. Só que ele levou a morte para dentro de casa. Porque ele não sentiu nada. E quando foi feito o exame, ele deu positivo. Todos deram. E ele, como ele não sentiu nada, esperava-se que ele fosse negativo. Então eu gostaria de falar com você o seguinte: que você avalie muito bem as condições da igreja onde você pretende ir. Se estiver autorizado, se não estiver, vale a pena você ir? Você tem realmente necessidade de ir? Ou você pode cultuar Deus dentro da sua casa, ouvindo pregações dentro da sua casa, lendo a palavra de Deus. Aí as pessoas vão dizer, mas isso é um serviço essencial. Não é. Vou te explicar por quê. Essencial, a palavra essencial, se você procurar no dicionário, é aquilo que não pode realmente faltar, porque coloca a vida da pessoa em risco. Então nós não podemos ficar sem comida, nós não podemos ficar sem água, nós não podemos... A luz até a gente pode, né? Que a gente vai ter outro recurso. Mas beber água a gente não pode ficar sem ela, a gente não pode deixar de fazer compras. E tem outras coisas que nós não podemos deixar de fazer, porque neste momento são necessárias. Mas você pode orar em casa, sim. Você pode cultuar a Deus em casa, sim. Então não é necessário que você coloque a sua vida em risco e talvez a vida de outras pessoas. Que talvez você seja um desses assintomáticos que vai levar esse vírus para as pessoas. Quando as pessoas começam a cantar dentro das igrejas, ainda que estejam de máscaras, elas vão respirar, vão cantar
e as gotículas que vão para o ar, os aerossóis, vão ser lançados naquele ar. E muitas igrejas não têm uma ventilação adequada, porque são muito grandes, é muita gente, ainda que não estejam colados um no outro, aglomerados, mas são muitas pessoas no mesmo ambiente e aquele ar é o mesmo. Então você tem que pensar muito bem neste momento, que você converse com as pessoas. Será que há necessidade? Será que esses pastores que estão brigando tanto para que o culto seja considerado essencial, será que eles estão preocupados com a sua fé ou estão preocupados com as suas ofertas, os seus dízimos? Seria bom você refletir sobre isso, porque na nossa comunidade nós não preocupamos com oferta, com dízimo, com dinheiro. Nós preocupamos com a nossa espiritualidade. E lá só vai se a pessoa realmente tiver consciência de que ela não se expôs a risco, que ela não vai expor a vida da outra pessoa em risco, e porque é um grupo muito pequeno, onde ninguém vai se aproximar do outro, não tem essa necessidade de ficar colado um no outro. Então eu queria convidar você a refletir sobre isso, meditar na palavra do Senhor. O Senhor Jesus diz que você feche a porta do seu quarto, que você ore no secreto e Ele vê o seu coração. Ele vê a intenção do seu coração. Nós não sabemos qual é a intenção desses pastores, porque nós não vimos nenhum desses pastores indo a hospitais para orarem pelas pessoas doentes, abraçarem causas sociais, de levar o alimento para as pessoas que estão passando necessidade. Mas eles estão muitíssimo preocupados em abrir igrejas, quando eles podem fazer o culto online também. Ele pode entrar na sua casa através do seu celular. Tem várias igrejas fazendo isso e eu tenho acompanhado de várias igrejas, não só da minha cidade, do Nordeste, lá de São Paulo, tenho acompanhado. Então você também pode fazer isso. Não coloque a sua vida em risco, não coloque a vida da sua família em risco. A palavra de Deus, sim, é essencial para que a nossa fé não diminua, para que a gente esteja cheio de esperança, para que a gente possa passar por esse momento de luta, de angústia com essa pandemia, passar de cabeça erguida, crendo que o Senhor está no controle da nossa vida, que nada vai acontecer que não seja da vontade dEle, permissão dEle. Mas será que o Senhor se agradaria de saber que você está saindo da sua casa para estar numa aglomeração dentro de uma igreja, porque um líder convocou você a estar ali? E você deve satisfação a esse líder? Ou ele quer que você dê satisfação a ele, ao próprio Deus? Senhor, eu devo ir? Como eu devo agir nesse momento? E olha, muitas pessoas estão andando pelas ruas e estão contaminadas, estão doentes. Elas recebem um atestado médico lá que estão com Covid. Ao invés de irem para casa, se deitarem, fazerem um repouso, um isolamento pelos 14 dias, não fazem. Isso eu tive pertinho de mim, pessoas que fizeram isso. E saem pelas ruas tossindo, saem de máscara, é claro, mas não deveriam. E a pessoa, lá na Bíblia, se você lê em Levítico, e várias situações na Bíblia cita isso, que o leproso, ele tinha que gritar que ele era leproso para que as pessoas não chegassem até ele. Então, o certo hoje seria que as pessoas que estão aí na rua com Covid, comprovadamente, gritassem: olha, não se aproxime de mim porque eu estou com Covid, se afaste de mim, eu preciso ali fazer alguma coisa que é essencial. Então eu tive que sair de casa, porque o certo não era sair. Mas olha, não chega perto de mim, ela tinha que gritar: estou contaminada. Mas será que o nosso caráter chega a esse ponto? Será que as pessoas realmente amam as outras pessoas e querem protegê-las? Ou vem aquele se dane, faça o que você quiser, cada um age de um jeito? Não, o Senhor Jesus nos chama a amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você é capaz de sair pela rua doente, você não está se amando, porque você não está se cuidando, não está amando aquele outro. E se você acha tão necessário ir para uma igreja neste momento de pandemia, principalmente nas cidades grandes, que a pessoa tem que andar de ônibus por um grande tempo,
Aí vem aquela pessoa e fala assim, mas para trabalhar a pessoa usa ônibus. Usa porque ela não foi liberada do serviço e ela precisa daquele emprego. É uma outra situação, é uma outra questão, que é uma outra questão política com relação ao transporte público e não uma questão de escolha. Você pode escolher ir ou não ir. A pessoa que tem que trabalhar não tem essa escolha. E seria muito importante que as pessoas que não precisam trabalhar não saíssem de casa para dar aquele espaço no ônibus ou em qualquer situação, no banco, no mercado, que desse aquele espaço para aquela pessoa que tem que ir, para proteger aquela pessoa. Mas infelizmente, meu irmão, minha irmã, estamos longe de termos essa consciência cidadã, essa consciência solidária, de empatia, de amor ao próximo. Mas Deus conta comigo e conta com você, que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa ser muito consciente dos valores e principalmente consciente da nossa espiritualidade, que Deus, Ele está em nós, Ele habita em nós. Que nós não precisamos colocar nossa vida em risco, nem dos outros, para ir a uma igreja. Quer dar seu dízimo? Quer dar sua oferta? A sua igreja precisa? Você pode depositar, você pode fazer uma transferência, você pode fazer um Pix, você pode enviar esse dinheiro através de alguém, do motoboy. Você vai encontrar o recurso. Se você realmente é uma pessoa que tem esse compromisso, sente essa necessidade, sabe que a sua igreja precisa desse apoio financeiro, confia que esses pastores não estão preocupados só com o seu dinheiro, envie o seu dinheiro para lá, de jeito tem. Mas se ele estiver muito preocupado com você, ele vai pedir para você ficar em casa, não colocar sua vida em risco. E eu gostaria que você pensasse nos seus pastores, nos seus líderes espirituais. O que eles fizeram durante esse 1 ano e pouco de pandemia? O que a sua igreja fez pela sociedade em geral, por aqueles que estão caindo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando necessidade? Reflita sobre isso. Ou se esses líderes são pessoas ricas que enriqueceram com igrejas e estão preocupados em abri-las nesse momento somente para arrecadar essa verba. Não sou eu quem vai falar para você isso. Você é uma pessoa consciente, uma pessoa inteligente. Você sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se cuide. Semana passada perdi pessoas e é muito triste você saber que aquelas vidas foram ceifadas quando poderíamos ter uma política pública de saúde que diminuísse essa mortandade, que impedisse a disseminação desse vírus. Então, que você faça a sua parte, que você cumpra todo o protocolo, use máscara, o gel, mantenha o distanciamento, não se aglomere, evite fazer visita na casa das pessoas. Muitas pessoas estão reservadas em casa, aí um familiar vai lá visitar e leva o vírus. Então seja consciente, tenha mais amor por você e por todos. E que Deus nos livre desse vírus, que você ore muito, clame muito a Deus, porque já passamos de 300 mil mortos. Nós não temos noção do que é isso. Às vezes, não sei se você tem essa sensação de que é um pesadelo. Tem hora que eu penso, meu Deus, será que isso é verdade? Sabe, eu sei que é, eu tenho plena consciência que é, mas dá uma vontade de que seja um pesadelo. De que é tudo mentira, que não existe nada disso, mas é verdade. Então nós temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte, meu amigo. Não vamos perder mais gente, não. Tá muito triste tudo isso. Que Deus te oriente, que Deus toque no seu coração, mostre para você o que é melhor você fazer nessa hora. Mas não se iluda, não seja enganado, não se deixe ser manipulado. Vou ficar aqui na torcida para que os nossos juízes, né, ou ministros, não sei quem que vai decidir isso, pede para fechar as igrejas novamente. Você já aprendeu muito a palavra de Deus, se você é um evangélico de longa data, você conhece a palavra de Deus, medite nela. Divida essa palavra com outras pessoas. Você não precisa ir lá. Vá, mas vá se você estiver seguro.
se você está fazendo a sua parte, se a sua igreja está te oferecendo um ambiente realmente saudável, sem riscos, aí você vai. Mas você não precisa ir. Você vai por amor, para estar ali no meio daquelas pessoas, né, que você ama, compartilhando da palavra, mas não porque você tem que ir, porque o Espírito Santo habita em você. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus.